A garota mais bonita da escola consegue voltar no tempo, mas precisa tirar suas roupas de baixo para isso funcionar. Bom, hoje vamos ver até onde eu posso ir sem ter nenhum impedimento, comentando essa nova estreia da temporada. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Inicialmente eu só vou comentar o primeiro episódio, mas tive uma resposta bastante positiva, eu continuo. Bom, sem mais enrolação, bora para o primeiro episódio. A história já começa com o nosso protagonista, chamado Shirota Koichi, comentando como a Takamine-san é a deusa da escola, já que ela é sempre a melhor da turma, nas notas e também ótima nos esportes, e mesmo sendo caloura, já foi eleita a presidente do conselho estudantil, dado ao seu grande carisma. Enquanto ele se achava um total fracassado, nunca indo bem nos testes e nem nos esportes, e ainda não havia conseguido nenhum amigo desde o início das aulas. Ele continua, falando que a diferença dele para a Takamine-san era enorme, com a única coisa que tinham em comum sendo o fato de sempre frequentarem a mesma escola desde crianças, mas que nunca haviam interagido um com o outro, e que graças a tudo isso, nunca passou pela cabeça dele a possibilidade de fazer amizade com ela, ou talvez algo mais do que isso. Mas como já sabemos, esse algo a mais vai acontecer logo meu amigo Shirota, mas não se preocupe. Shirota, agora comendo sozinho dentro do depósito esportivo da escola, fica preocupado com os resultados do teste de matemática na próxima aula, quando de repente escuta alguém abrindo as portas. Ele se esconde, já que ele mesmo não poderia estar ali, e quando vai observar quem havia entrado, nota que era a Takamine. Ele se pergunta o que ela estava fazendo ali, mas antes que ele pudesse pensar mais sobre o assunto, ela começa a tirar as roupas. Ele tenta evitar observar, mas se surpreende quando nota que ela nem estava usando sutiã por baixo e consegue ver totalmente os belos dotes naturais da Takamine. Agora na aula, o Shirota ainda está confuso com o que acabou de acontecer, enquanto não consegue tirar da cabeça a bela visão que teve antes. O professor então começa a entregar as provas corrigidas, e o Shirota até comemora, já que havia tirado uma nota mais alta do que o normal. Mas quando chega a vez da Takamine, todos se surpreendem, já que ela não havia tirado nota máxima, com até o professor comentando que isso era algo bem raro. Todos na classe começam a falar sobre, e o Shirota até comenta que existia uma lenda de que ela nunca havia tirado menos de que 100 em todas as provas que fez antes, e vê de longe que ela havia tirado 98 no teste. A Takamine pergunta então se não havia acontecido algum engano, e quando o professor fala que não havia engano algum, ela levanta a saia ali mesmo e começa a tirar a parte da roupa de baixo. O que surpreende o Shirota, que está vendo com bastante atenção a bela comissão de trás da Takamine, até comentando que parece bem macio. Tudo fica escuro e o Shirota volta a si, enquanto o professor o está chamando para pegar a prova. Ele permanece confuso, sem entender o que diabos acabou de acontecer. E ele novamente vai pegar sua prova, e nota que era a mesma nota que ele havia tirado antes, e se pergunta se tudo aquilo era um sonho ou tinha sido um déjà vu. Mas dessa vez, quando a Takamine vai pegar sua prova, ela tinha tirado um 100 e não 98 como antes, o que surpreende o Shirota. Depois das aulas, ele decide ir na sala do conselho conversar com a Takamine e descobrir o que diabos tinha acontecido ali, já que tudo aquilo havia sido bem esquisito, assim como ela ter se trocado antes no depósito também. Ele então entra na sala do conselho e a Takamine o cumprimenta e pergunta se aconteceu algo. Ele então vai direto ao assunto e fala que mesmo que aquilo soasse estranho, ele tinha certeza de ter visto que a nota da Takamine havia sido 98 e não 100. A Takamine então pergunta se ele falou isso com mais alguém, com o Shirota negando. Ela então se aproxima dele e pergunta se ele havia visto os opais dela enquanto ela se trocava no depósito, o que o assusta, e ele se pergunta se Takamine então havia percebido que ele observava ela. Ela fala que pressionar ele não ia dar em nada mesmo, então fala que eles deveriam conversar calmamente. Ela oferece um copo d'água, mas o Shirota, que ainda está nervoso, acaba deixando o copo cair, jogando água em direção a Takamine, porém ela desvia facilmente. Ele se desculpa, falando que vai limpar, e a Takamine pergunta por que ele estava nervoso, já que havia falado que não ia fazer nada com ele, mas comenta que essa seria uma boa oportunidade, e começa a desabotoar a camisa e a tirar o sutiã. O Shirota pergunta o que ela estava fazendo, e novamente aquele mesmo efeito de antes acontece. Só que agora, o Shirota nota que a Takamine está toda molhada por causa do copo d'água que ele havia derrubado. Ela então pede para que o Shirota a seque, especialmente na área dos opais, e enquanto ele seca, ela pergunta se ele havia notado alguma coisa a mais de diferente. Shirota, ainda nervoso, não percebeu ainda, e a Takamine, cansada da lentidão dele,
bota a mão dele na comissão de frente dela e pergunta se agora ele notou, com ele só comentando como eram macios. E nisso leva um chute bem nas partes baixas por não ter notado ainda. Mas a Takamine perdoa, falando que, como ele estava apertando os opais da garota mais bonita da escola, ele com certeza não ia pensar direito. Ela continua e comenta que além de ter se molhado, o sutiã que ela usava tinha sumido. Então explica os poderes dela, falando que quando ela tira uma peça da roupa debaixo dela, ela poderia desfazer acontecimentos. O Shirota continua confuso com todas essas informações de repente, mas a Takamine continua, explicando que toda lingerie que ela tira para usar os poderes simplesmente some, e que o motivo do Shirota ainda conseguir lembrar das coisas que aconteceram é pelo simples motivo de que quem ver os opais dela sem nada o cobrindo, mantém a memória das coisas que já aconteceram antes dela resetar o tempo. Ela fala que o Shirota deve estar se perguntando por que ela teria um poder desses, e que o motivo era simplesmente porque ela era digna de ser a número 1, já que ela era a melhor da escola em tudo, além de ser a presidente do conselho estudantil e ainda por cima ser agraciada com tamanha beleza e ótimos atributos físicos. Mas fala que, mesmo trabalhando duro, ainda assim era inevitável cometer pequenos erros como os da prova mais cedo, falando que esse poder se manifestou para que ela, uma pessoa digna, continuasse sempre a ser a pessoa número 1. Mas fala que para o Shirota deve ser difícil entender, já que ele vivia cometendo erros na vida dele. O Shirota, que ainda está absorvendo tudo o que está acontecendo, só consegue pensar que a Takamine devia ter um parafuso solto na cabeça, e que era melhor não se envolver mais nisso. Takamine então pergunta ao Shirota por que ele acha que ela contou tudo isso a ele. E ela então fala que, como sempre, perde as roupas de baixo quando usa os poderes, ela sempre tem que andar com peças de roupa sobressalentes, fora os riscos de ser vista enquanto se troca, como aconteceu no caso do Shirota. Então, ela faz uma proposta ao Shirota, já que, como ele sabe dos poderes dela e não é mais afetado por eles, ela quer que ele vire o novo armário dela, carregando as roupas debaixo dela, a seguindo aonde quer que ela for e a ajudando a se trocar quando for necessário. Ele, meio sem jeito, recusa, falando que isso era praticamente virar um servo dela e que não ia ganhar nada com isso. Ela fala que isso não era verdade, já que antes ele era só mais um ninguém na multidão, mas se aceitasse virar o closet dela, ele poderia virar alguém especial. Shirota mais uma vez nega, e a Takamine pergunta se ele realmente não ia querer virar o armário dela. Ele se recusa novamente, falando que essa habilidade dela era muito suspeita, e que não era daquela forma que se pediria um favor a uma pessoa. Takamine vai pra frente dele, mas ambos caem no chão. Ele se desculpa, e a Takamine fala que não deveria ter pedido daquela maneira, e sim dessa forma. E quando o Shirota se pergunta se ele iria ganhar uma recompensa então, em troca de ajudar ela solta um grito bem alto. Rapidamente, alguns estudantes chegam na sala, se perguntando o que estava acontecendo ao ver a cena, e seguram Shirota, com uma das alunas até ligando para a polícia. Shirota, nervoso e sem entender o que está acontecendo, pede para Takamine esclarecer a eles o que aconteceu. E ela fala que não tinha nada para se explicar. E enquanto chora, fala que ele havia derrubado e a tocado contra a vontade dela. Ele, desesperado, pergunta por que ela estava mentindo assim e se toca que tudo isso era porque ele havia se recusado a virar o closet dela. Os seguranças então aparecem e enquanto passa por ela, ela fala rapidamente que queria que isso não tivesse acontecido, não é? E então ele se lembra que se ela usar os poderes, pode reverter toda essa situação. Shirota então se vira rapidamente e pede para que ela desfaça tudo isso com os poderes dela, com ela respondendo que isso iria depender de como ele iria pedir. E pergunta novamente se ele iria virar o armário dela. O Shirota, sem muita escolha, agora teve que aceitar, e depois disso, ela reseta tudo. Logo em seguida, o Shirota agora está preocupado com o que iria acontecer com ele agora. E a Takamine comenta que ele deveria ficar mais animado, principalmente depois dela o salvar de ter sido preso, com ele respondendo que tudo isso era culpa dela para início de conversa. E ela responde que ele deveria ter mais cuidado, porque a qualquer momento ela poderia reverter tudo o que fez, e o Shirota pede para que ela não faça isso. Takamine então continua e pede para que ele faça o primeiro trabalho, que era colocar a parte de baixo da lingerie dela, já que ela havia usado a que tinha para resetar tudo da última vez. Ele pergunta por que ela mesma não faz isso, e ela responde que já havia falado antes que parte do trabalho era ajudar ela a vestir as roupas de baixo. Ele, nervoso, coloca a roupa de baixo na Takamine, que comenta que foi fofo da parte dele ter fechado os olhos.
Shirota então responde que, se não tivesse fechado, teria visto tudo e que provavelmente ela não ia querer isso. E a Takamine fala que é um pouco tarde para alguém que ficou olhando tanto para os opais dela, mas que também, desde que havia entrado na sala, tentava evitar olhar diretamente para eles, com ele se desculpando por isso. A Takamine fala que essa sinceridade e esse lado cavalheiro dele continuam mesmo desde sempre, e termina falando para ele agora colocar a parte de cima da lingerie e pergunta se ele iria fazer isso de olhos fechados também, o provocando. E esse foi o primeiro episódio de Takamine-san, e rapaz, realmente, ela tem belos atributos, mas pelo visto não bate muito bem da cabeça. Mas e vocês, fariam esse acordo? Me falem nos comentários se vocês aceitariam ou não. Bom, aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e até um próximo vídeo.